E aí, para nos receber, eu vou nos receber com o final do livro da Hannah, né? Que quem não teve oportunidade de ler e quiser ler, vai ter um tempo a mais, né? Ou quem não quiser pegar o livro, pode pegar a tese que está no banco, está no depositório lá da USP. Mas a Hannah termina o livro dela, esse daqui, né? Dizendo assim: Schopenhauer reafirma inúmeras vezes: os brancos não sabem sonhar, por isso não conseguem ver as coisas como elas realmente são. Ele lembra, porém, que entre os brancos havia um que sabia sonhar. Seu nome era Chico Mendes. E o xamã Yanomami imagina que em seus sonhos ele deveria se afligir ao ver a floresta sendo devorada pelos grandes fazendeiros. E conclui que só por meio de seus sonhos Chico Mendes poderia ter encontrado as palavras para defender a floresta. Quem sabe a imagem de Omama os colocou em seu sonho, reflete o xamã Copenau. Copenau acredita que as palavras de sabedoria de Chico Mendes continuarão mesmo após sua morte, pois elas se propagaram pelo pensamento de muitas pessoas, inclusive no dele próprio. Além de Chico Mendes, há outros brancos que conseguiram ir mais longe e sonhar verdadeiramente com a floresta, como foi o caso de Bruno Pereira e Dom Phillips. Assim como os sonhos Yanomami que surgem quando as flores das árvores da árvore dos sonhos desabrocham, os sonhos de Bruno, Dom e tantos outros e outras continuarão desabrochando em nós, e seguiremos sendo resistência. E aos inimigos, os Yanomami e nós responderemos: Yamaki Teni Shua, Yamaki no Maimi. Hannah. Ah, eu só queria completar, que eu ia falar antes, é que já tem 20 anos que eu anoto os meus sonhos e que eu tenho uma relação com sonhos, né? Mas depois da leitura desse livro, quando eu acordei desse sonho que eu acabei de contar, eu senti que a minha postura diante do sonho estava diferente. Era sutil, mas estava diferente. Parece que não que eu dei mais, não, não é que eu dei mais atenção, mas a minha atenção estava mais voltada. Não sei se é um refino, algo assim. Eu acho que, eu não sei o que que vocês pensam, né? Pronto, achei aqui. Caramba, não acredito. Eu não sei o que que vocês pensam, mas eu acho que tem uma diferença quando a gente lê eu acho que não só o texto do Schopenhauer, né? E eu estava olhando, são 18 meses, né? A gente está 18 meses em contato, né? Assim, em doses, né? Regulares e homeopáticas, né? Tem uma regularidade e ao mesmo tempo em que, né? Individualmente nós nos conhecemos um ou outro, mas muita gente que está aqui, né? O que já passou por aqui, enfim, eu pessoalmente não sei quem é, né? Assim, quem é de sobrenome, de aqueles conhecimentos, né, que a gente vai tendo quando a gente estabelece uma relação, né?
E assim, a relação, ela vai se dando pelo que nós somos na relação aqui, né? E aí eu estava pensando esses dias e falei, nossa, né, parece, né, como era lá na casa de Ulisses, né, que as pessoas chegavam, qualquer viajante que chegasse, ele era muito bem recebido. Primeiro era dado de comer, de beber, de dormir, e depois, enfim, depois se falava sobre a pessoa, né? Quer dizer, a coisa mais importante, a bagagem que nós trazemos, quem nós somos, ela vem com aquilo que a gente, a maneira como a gente se coloca, a maneira como, né, como a gente está presente, enfim, com tudo que a gente vive, né? Mas eu acho que a gente rompe, e até mesmo, né, um compartilhamento de um sonho, que, que é uma coisa, eu acho que de uma intimidade muito grande, e que quando a gente faz ou outras situações, né, que a gente já teve de muitas colocações, muito compartilhamentos pessoais, e que, no entanto, né, a gente, afinal de contas, não sabe quem são as pessoas, né? A gente sabe o que a gente tem vivido, e isso tem nos dado segurança, né, para poder estabelecer relações a partir de um outro lugar, né? E eu acho um exercício muito importante, principalmente com o tipo de leitura que a gente está se propondo a fazer, e com a possibilidade de sonhar novos mundos, né? Se a narrativa, né, dos sonhos, ela não necessariamente, e aí acho que vou dar aqui o pontapé, né, eu acho que na maneira como o Yanomami, a Norma está entrando. Peraí. Oi, Norma. Oi. Oi, Norma, tá ouvindo? Melhorou? Tô. Ainda não sei dizer. Oi, testando, tá ouvindo? Tá igual, mas tudo bem. Tá, eu vou tentar falar mais alto. Por Ajuda um favor. pouco? Tá, vou tentar falar Obrigada. mais alto, né? Então, mas enquanto você estava, a gente estava te aguardando, né? A gente estava falando um pouco da relação de como é que o grupo se configura, né? Esse grupo aqui, né? E a maneira como as nossas relações, elas estão sendo construídas, não a partir de quem as pessoas são, mas a partir de como as pessoas estão aqui, né? E que isso tem, acho que tem muito a ver com o que a gente está se propondo a estudar e a ler, né? E que os sonhos, e aí eu vou dar vou dar o meu, não é nem pontapé, né? Enfim, vou dar a minha chegada no texto, né? Nesse capítulo 14, e aí acho que seria legal a gente dar uma rodada nas percepções de cada um, né? A gente vai voltar depois nesse capítulo com a Hannah, né? Mas eu acho que é um capítulo muito gostoso, muito legal. Mas eu acho que quando a gente ouve os sonhos, né? E a gente simplesmente ouve os sonhos, que é algo extremamente íntimo, e é um compartilhamento deles, a gente também abre a possibilidade do pensar novos mundos, de pensar outros mundos a partir deles, né? E sem ter um compromisso, eles vêm mais eles vêm gratuitos, que não são gratuitos, né? Mas eles chegam sem nenhuma grande expectativa. A expectativa é só a expectativa da escuta, né? Então, talvez, se nós fizéssemos, né, um sonho coletivo, se nós construíssemos um sonho coletivo hoje, acho que mobilizados, né, com toda a ressonância, não só do que a gente viveu aí ao longo desses 18 meses, mas de como nós nos preparamos para esse retorno, acho que poderia ser uma coisa muito interessante, né? Então, os sonhos como possibilidades de outros mundos, né? E uma das coisas que eu gosto, que eu gosto muito, eu acho que o Schopenhauer coloca, né? Que os sonhos
representam aí para os Yanomami, é essa é o sonho como fugiu o que eu ia colocar. Não é o sonho como mito, né? O mito como sonho, enfim, aquilo que a Hannah coloca, que acho que a gente vai poder deixar para falar isso com ela. Lembrei o que eu ia falar. Mas é o sonho, como o que que eu faço com ele. A ação que eu tenho é como um ressonhar na vida. Então, eu tenho a chance de fazer uma escolha desse sonho. Eu vou fazer a escuta dele ou eu não vou fazer a escuta dele, né? E essa escuta, ela significa um sacrifício, porque muitas vezes eu vou ter que mudar o rumo daquilo que eu estava pensando, daquilo que eu estava desejando, daquilo que o meu ego estava desejando, né, daquilo que o meu corpo estava pedindo, porque eu tenho uma outra solicitação. Então, nós temos, eu acho que tem uma coisa de uma autonomia muito forte, e uma onde nós não ficamos, nós estabelecemos uma relação de horizontalidade com o sonho. Então, eu queria chegar um pouco nesse capítulo, um pouco por aqui, né? E eu fiquei pensando por que que o Schopenhauer, né, ele começa narrando toda a relação com os brancos, com os não indígenas, e essa saída, né? Como foi essa saída desse universo para, de fato, né, entrar no universo xamânico e atender a esse chamado e se desenrolar, né? Como diria nosso querido Nego Bispo, para se envolver com as coisas do xamanismo e com as outras coisas, né, que a gente vê até hoje. Mas, enfim, essa é um pouco a minha percepção. Eu queria que a gente desse uma rodada aqui na percepção de todo mundo para ver como é que a gente, por onde, né, que a gente está entrando no texto nesse texto do Schopenhauer. Eu acho que essa forma com que você está lidando, né, com o grupo e a constelação do inconsciente que está entre nós, eu acho que é uma linguagem extraordinária e, apesar de cada um relatar o seu sonho individual, né, mas eu creio que essa é a pegada, né, a questão do coletivo, do que nós constelamos nesse momento aqui, em torno, né, entre nós, né? Muito, muito bom, muito, acho que é um mesmo vértice. Eu também olho sobre esse vértice, né? Que bom participar desse grupo que faz esse movimento já há quanto tempo que vocês estão juntos? No estudo do livro, é 18 meses. Puxa vida. Porque você vai, depois, se você quiser dar uma olhada, lá no YouTube, que a gente vai ouvindo, fazendo um trabalho de escutatória das etnias também. Então, assim, a queda do céu, né, o Schopenhauer, ele está sendo um grande colo para que nós possamos, mesmo que de uma forma restrita, né, um pouquinho, mas a gente está podendo conhecer, está podendo acessar várias etnias e ouvir um pouco, tudo, enfim, entrar, né, conhecer essas cosmovisões, mesmo que assim, uma pincelada, né? Então, por isso também que a gente está seguindo um pouco, não é nem mais lento, nem mais rápido, né, porque isso é juízo de valor, mas por isso que a gente está na toada que nós estamos, né? E uma coisa que eu acho que é importante, é que a qualquer momento, se a gente às vezes fizer alguma colocação que tenha um caráter mais pessoal, né? Assim que terminar o grupo, né, me manda uma mensagem no pessoal mesmo, que daí na hora da edição a gente exclui para que a gente possa ficar à vontade, porque exatamente essa é a ideia, né? A gente não está fazendo alguma coisa para alguém, nós estamos fazendo alguma coisa para nós e que possa,
né, se tiver ressonância em mais alguém, maravilha, né? Ô, Beth, boa noite, gente. Oi, Neuza. Você sabe que, lendo esse capítulo, eu lembrei da frase do Roberto Gambini, não sei se vocês ouviram, de que o livro vermelho do Brasil é este livro. Não é o livro vermelho de Jung, é este livro aqui, né? E lendo esse capítulo, é claro que ele já tinha falado da floresta inúmeras vezes, mas na hora que eu li esse capítulo, esta floresta descrita aqui, ela é um ente, né? Ela é uma entidade, ela é um ser vivente, mas eu acho que é até mais do que isso. Ela pensa, ela sofre, ela vive, ela, ela floresce, ela murcha, ela enche de ar. Parece que é uma vitalidade, né, na descrição dele, e é uma preocupação, né, de que isso possa estar acabando. Na página 330, se me permitir dar uma olhadinha aqui, foi assim que, com os espíritos, compreendi que a floresta não é infinita como eu pensava antes. Vi as marcas calcinadas e os recortes que a cercam de todos os lados. Agora sei que, se os brancos continuarem avançando, vão fazê-la desaparecer bem depressa. Já estão dizendo que ela é grande demais para nós. É mentira, claro, né? Sim, são trechos que são contundentes, né, para mim. Assim, são de uma afetividade, de uma amorosidade com o outro, que é a natureza, que eu fiquei muito tocada com este capítulo e com alguns pedaços que eu li, mas me lembrei muito disso, né? Que lição. Quando pensando assim nessa linha, Neuza, eu acho que tem uma definição, assim, não é uma definição, né, mas tem uma ideia de floresta que eu acho que ajuda a gente a se aproximar desse olhar, né, que o Schopenhauer está narrando, né, aqui, que a gente encontra, eu acho que em alguns lugares, mas enfim, essa narrativa é dele, que é a ideia, né, que os ticunas têm. Eles falam que a coberta, a floresta, ela é a coberta da terra. É a floresta que protege, né, absolutamente tudo, né? E ao mesmo tempo, ela é a vida. Então ela não dá a vida, ela é a vida. Eu acho que Uhum, o Schopenhauer ele tem uma, porque está no corpo dele, está na pele dele, né? Tanto que a gente já viu que, quer dizer, os animais, eles também são gente, eles são gente em pele de animal, né? isso. Afinal, ele traz isso. Então, a vida, ela tem uma horizontalidade brutal. E essa horizontalidade, ela tanto é com vegetal, com o mundo, né? Vegetal, animal, a condição humana, né, do que a gente talvez entenda como humanidade, ela está em absolutamente todos esses elementos, todas essas possibilidades de vida. E a relação, ela é uma relação orgânica, porque ela não é uma relação de uso, né? Eu, pelo Sim, menos, sim, né, ela não é uma relação de uso. Ela é uma relação de convivência. Então, mesmo a permissão que eu peço, né, que eu peço para um animal, quando eu preciso comer alguma coisa, e eu vou lá, né, eu vou precisar ir à caça e matar um animal, eu estou fazendo isso para eu me alimentar. Eu também sei que um animal maior, né, ele pode chegar até mim
e ele pode se alimentar de mim ou da minha família. Mas não é porque eu tenho uma cadeia, né, ou porque um pode mais do que o outro. Eu posso ter uma necessidade, posso ter uma demanda, e essa demanda, naquele momento, ela vai se dar daquela forma, né? E isso muda completamente, né, a relação que a gente tem com a vida inteira, com a vida inteira. E acho que vai de Uhum. encontro, né, com aquilo que eu estava colocando no início, que eu acho bonito, né, legal que a gente vem construindo, que nós não estamos nos relacionando aqui, né, como é que chama? Pelo látis, né, de ninguém, né? Não é isso que determina a nossa relação aqui. O que determina é como nós somos aqui, né? Isso que vai determinando. E claro, o látis está ali, né? Está ali, faz parte do pacote, né? Mas não é isso que importa, né? É diferente a relação. E eu acho que essa relação, esse exercício, ele é um exercício dentro, eu acho que dessa cosmovisão, né? Que inclusive ela não exige, né, que todos tenhamos a mesma cosmovisão, mas é na diversidade das cosmovisões e é no conhecimento das cosmovisões que a gente vai ter a chance de pensar outros mundos, que talvez também não seja nenhum desses que estão por aqui. Concordo com você, eu acho assim, parece que assim, ele estava tão à vontade nesse capítulo, né? Ou ele quis facilitar para a gente poder entender melhor algumas coisas, né? É, Eu posso, desculpa. eu, o ano passado, que vocês viram que eu me ausentei aí 2 meses e que eu tive oportunidade, nem sempre as pessoas têm, mas oportunidade de pisar na África durante 2 meses e, e realmente você volta de uma outra forma quando você inverte a prioridade é o mundo animal, né? São os animais que são a prioridade. Você é secundário, né? Então, se você vai fazendo essa inversão, e vida e morte fica muito diferente. Isso que você falou, né? De matar o bicho, mas nem o humano, eu digo, um animal matar o outro, você ter o predador e você ter. A gente sempre pensa, né? Você tem a gazela e você tem o leão, aí você fica torcendo para a gazela escapar do leão, mas quando você vê que o leão matou a gazela e que ele consegue alimentar 3, 4 filhotes, você fala que bom que o leão conseguiu matar uma gazela para poder alimentar a família, porque se ele não matasse, a família ia ficar 1 semana, 2 semanas sem comer. Então, assim, você começa a pensar de um outro jeito, sabe? Enxergar as questões por um outro ângulo. Eu tive muitas experiências lá, visuais e sensoriais. E é muito diferente mesmo quando você tem uma experiência pelo outro lado. Muito, muito legal. É, eu queria compartilhar um sonho, exatamente porque você trouxe esse tema, Neuza. Eu não li o livro, mas eu acho que eu sonhei o capítulo, entendeu? Então, eu acho que é do grupo o que eu sonhei. Eu chego num local de uma floresta e quem vai me receber é só simplesmente o Krenak. Eu tenho paixão pelo Krenak, tá? Eu acho que ele é assim, eu acho que é o maior sábio que dos últimos tempos, eu acho que não tem ninguém perto da sabedoria dele. Bom, aí nós vamos na direção da floresta, entrar, né? É um corredor enorme e uma gramínea que parece um tapete, em que você vai pisando, e ele vai me mostrando
a floresta dentro dela. E aí eu falo, eu fui ficando deslumbrada, porque à medida que a gente vai andando, ela tá viva. E eu fico muito surpresa ao perceber que ela está viva apesar de toda a depredação do homem. Então, eu comento com ele, mas está intacta, ela tá maravilhosa. Eu vou falando assim, ele fala, não, engano seu. Eu falei, mas são muito poucas as pessoas que eu estou vendo. Ele falou, mas esse pouquinho de pessoas fazem um mal enorme. Isso está afetando enormemente. Aí ele falou, você quer ver dentro? Aí eu falei, para mim, eu já estava dentro. Eu falei, sim. Aí era como se fosse assim, não dá para explicar porque não tem como, nós não temos nada que eu pudesse servir como modelo. Mas é como se eu fosse num lugar desse corredor e aquela árvore frondosa enorme, eu pudesse, a gente descesse para dentro dela, para dentro do caule da raiz dela. E aí lá dentro tinha vida mesmo, das árvores, era um ente, né? Você falou em ente, né, Neuza? Ou a Beth falou em ente. Era um ente, Foi aberto. a Beth, né? Aquilo era vivo e um ente com movimentos, sussurros, ventos, e eu fiquei deslumbrada o tempo todo pensando nessa natureza, né? E quando eu voltei, muito grata, eu tenho um hábito, eu sou muito voltada para a espiritualidade, então imediatamente entrei em prece e fiquei muito grata àquela viagem onírica extraordinária, né? De símbolos. Foi o primeiro sonho que me ocorreu quando você falou, vamos trocar os sonhos. Mas eu achei ele muito grandioso para eu trazer. Eu falei, né? Mas aí, quando vocês falaram desse capítulo, eu falei, meu Deus, é daqui, é do grupo, deixa eu trazer, porque é de todos nós, né? É esse o sonho. Poxa, obrigada, Norma, pela partilha, né? Sabe que na leitura do livro da Hannah, tem uma hora em que ela cita o Schopenhauer, e aí ela fala que ele, ele afirma que os teosi, acho que chama teosi, a galera que leva o evangelho, prega o protestantismo, sei lá, essa galera que chega lá, os missionários, né? Ele falou que ele ouvia muito falar sobre todas essas teorias e dogmas e doutrinas, não sei o quê, mas ele nunca tinha sonhado com teosia. Então, ele entendia que se ele não sonhava, não existia. É quase como é mesmo, né? Uma inversão. Se a gente pensa, logo existe, eles sonham, logo existe. E aí você traz esse sonho da floresta, né? Mais do que viva, né? Ela existe. Aí sim, né? Acontece lá. Eu não sei se nesse capítulo, porque eu fui até a página 23, a real é essa. E até onde eu fui, ele estava falando ainda da relação com a mulher dele, como que começou a história. Então, eu não sei se vai até aí. Mas na Hannah, ela traz uma citação dele, dizendo que o Teosi não existem. Ele nunca sonhou com o Teosi. Então, não existe. No sonho, não existe, né? Você teve um presente imenso, Norma. Acho que essa tua fala, veja, me faz, no começo, né, do capítulo, eu acho que o Schopenhauer, ele vai dizendo, né, que ele percebe que as pessoas que vão fragmentando a floresta, quanto mais as pessoas fragmentam a floresta, quanto mais as pessoas falam, né, que
que não, olha, a gente vai ter uma área de preservação, uma área de reserva, né? O Ailton também fala isso, né? Fala muito isso. Que essa ideia das reservas, elas são, né, cômodos de aprisionamento. Então você, a gente viu o que aconteceu, né, com os indígenas americanos também, né, o quanto eles falam, olha, a criação das reservas, elas foram terríveis, porque elas começaram, é que eles não conheciam o marco temporal ainda, né? É assim, a coisa pode ficar pior do que a gente imagina, né? Ela consegue ficar pior. A ideia de marco temporal, né? Assim como a ideia, só fazendo um parênteses, nós temos não, mas Rondônia tem um deputado federal, ele foi secretário de saúde na gestão passada, e ele vai à Câmara dos Deputados em Brasília com a touquinha cirúrgica. E ele está defendendo um projeto de lei embasado nesse último carnaval, que a pessoa tenha 4 anos de prisão se ela fizer uma brincadeira com o nome Jesus. E isso está lá, sendo votado. Então, assim, é uma coisa que eu acabei me lembrando, né? É uma coisa tão de cerceamento, né? E de cerceamento e, enfim, que eu acho que o que o Schopenhauer começa colocando aqui no início, que ele fala que essa fragmentação, ela parece que acompanha, né? Isso é uma leitura minha, mas que vai acompanhando uma raiva. As pessoas, elas ficam com raiva, elas ficam mais agressivas. Quer dizer, quanto mais as pessoas se distanciam daquilo que está dado, né? Quanto menos nós nos sentimos natureza, quanto menos, né, a gente de fato consegue se distanciar, a gente coloca, né, o sonho num patamar tão distante, a gente dorme mal, a gente está muito tumultuado, né, que a cidade tem muito barulho, por isso, né, que do ponto de vista, né, do Copenau é difícil sonhar na cidade, porque a gente está tomado com tantas coisas. Quer dizer, e de fato, né, a gente perde esse sentimento, né, e essa relação visceral que nós somos a natureza, né? Lá o que o Jung falava, né, que a psique é a natureza é psique, né? Não é uma coisa simbólica, né? Ela é, ela é. E que quanto mais fragmentado, maior é a raiva, mais fácil é a coragem, né, de matar, ele chega a falar isso, né, e de matar absolutamente qualquer um, ou qualquer coisa, enfim, exterminar qualquer outra coisa viva, né? Então, eu acho muito, essa tua fala me lembrou isso, né, assim, esses cerceamentos, né, e esses enquadramentos que são feitos, e que ele é o território, ele é a vida, ele é a condição de vida das pessoas. Seja o nosso território, que a gente talvez não reconheça como território, né? Mas o lugar onde nós estamos ou onde nós nos fazemos, ele é nosso. Ele, né? Nós somos ele e ele nos é. A gente consegue pensar isso em relação a uma casa, né? Mas é difícil pensar, eu acho que nos espaços coletivos e nos espaços abertos. Ah, Basta um nome, né? Basta um nome que a gente vive, né? A gente vive em condomínio, né? A gente tem domínio do território. Então, quando você vive, eu vivo no condomínio, algo que não se relaciona, domina, né? E tá na nossa fala cotidiana na cidade, né?
E aí acho que a coerência, né, de Nego Bispo, quando ele fala: "Não, eu vou ser enterrado na minha roça". Isso já devia estar acordado, né, porque foi muito rápido, né, eu acho que a autorização, porque o nosso corpo pertence ao Estado. Nós temos que ser enterrados em cemitérios, né. Então quando o Nego Bispo, ele é enterrado na roça, né, enfim, que é isso, é ali o território dele e da comunidade, ele vai permanecer junto dos seus. Ele não vai para uma, né, para esses condomínios de corpos, né, que a gente acaba tendo, né, e que coloca, né, também é uma outra história, mas vai colocando a morte num outro lugar, né, a gente afasta a morte, né, e você tem que ir a algum lugar para visitar o teu morto, né, a pessoa que se foi. Mas você não, né, a gente distancia, né, a gente vai distanciando. E assim, só pegando ainda a coisa da raiva, né, eu acho que como, o Schopenhauer vai soltando algumas coisas que ele fala que a raiva fica no peito, né, e aí ele vai descrevendo ele vai apresentando uma imagem, né, dessas pessoas, ele está se referindo às pessoas vinculadas na época lá à FUNAI e tal, algumas pessoas, né, e que o peito, né, a raiva fica no peito, né. Então o corpo tem uma relação de localização, de identificação dos sentimentos o corpo, né? Enfim, o corpo ele é aquilo que a gente sente, né? E aí eu não sei, Neuza, o que que você acha, mas eu acho que não só nós viemos da África, como o canto veio da África e como o riso veio da África, né? Porque é tudo muito aberto, né, é tudo muito farto, né, é tudo muito gratuito, né. E aí eu fico pensando naquela fala do Ailton, né, a Norma, trouxe o Ailton para cá, quando ele vai dar uma entrevista, ele fala: "Eu não sei por que que você está me olhando com essa cara", né, "nós somos inimigos", né, não estou entendendo, né, esse sorriso aí no rosto, né. O Nego Bispo também deixava claro isso. Eu vi ele falando 2 vezes, vi a fala dele, ouvi 2 vezes ele falando, tive esse privilégio de ter visto, e ele sempre deixava isso muito claro, assim, eu não sei por que que vocês não entenderam ainda que eu não gosto de vocês, que tipo, isso aqui não me interessa, que vocês não são o que não tô de boa, saca? Tinha uma fala amorosa, uma fala receptiva, mas marcava sempre muito bem esse território também, já que é para falar de território, né? Eu tô falando outra coisa, eu tô falando de outro lugar. E, de onde eu falo não é o que vocês estão falando. No sentido de guerra, como Krenak, mas no sentido de oposição, assim, eu tô marcando um lugar, eu tô lutando contra vocês. Talvez a gente possa, né, assim, só para ele está lutando e a guerra é contra o nosso modo de vida, e à medida em que nós nos identificamos com esse modo de vida e que nós alimentamos esse modo de vida, então nós somos o modo de vida. E aí a guerra é conosco, né? Mas a guerra, né, ela não está necessariamente na nossa pigmentação, né? Ela até pode estar,
né? Mas ela não está na nossa pigmentação. Ela está na maneira como, né, a gente vive essa pigmentação, né? O que que essa pigmentação carrega, né? Então, acho que talvez por isso que a gente possa, enfim, ouvir, estar presente, conversar, né? Porque até mesmo essa discriminação, ela é feita como há muitos anos atrás, quando, qual foi acho que foi o Leite Derramado, né, do Chico, né? Que ele entrou num restaurante e uma pessoa foi até a mesa dele. Eu acho que é no Leite Derramado que ele fala que todos nós, né, temos algo de preto, né? E uma pessoa levantou no restaurante, foi e jogou alguma coisa em cima dele e, assim, teve um surto dizendo que ela não era preta, que ela não tinha nada, que ela não, né, assim, foi uma coisa, assim, muito complicada o que aconteceu, né? A pessoa, foi horrível a cena, né? E depois disso, o Chico chegou a comentar em várias entrevistas que, né, ele foi muito agredido por isso, muito agredido. Então é de fato como, né, como em que lugar, né, onde está a identidade e qual é, né, qual é a referência de mundo que a pessoa tem, né? E não a pigmentação, né, essas coisas todas, né? Aliás, dizem, né, que aquele teste que você vai, com a saliva, que você vai localizando a quantidade de povos, né, que nós temos no nosso DNA. Recentemente alguém me falou que não dá para medir raça, o que dá para medir é região do planeta, né? Então, nós é o mundo dentro de nós, né? Nós temos todas as etnias e todas as culturas e se a gente pensar no inconsciente coletivo também temos, né, acesso para todos, né? Toda a cultura está aí, está em nós, né? É de uma ignorância, né? É impressionante como agride, né? Essa questão da pele, né? Ou do ódio ao preconceito, né? Mas é isso que a Beth está falando, né? Tipo, ser branco é todo um modo de vida, é todo um repertório que é além da cor da pele, é um jeito de estar no mundo. O, o Fanon também escreve isso, né? E qual que é o repertório? Até para libertar essa pele branca, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Não é possível, não é possível. Tem muito estrago feito com as mulheres, na Inquisição, que chega aqui para gente, né? É algo muito já, quando aportam aqui, né? Já está num estado muito doentio, muito, muito doentio. Chega já está muito destroçado. Precisa de cura mesmo. E a gente vai fazer por dentro, na nossa limpeza mesmo, e na nossa regeneração do que é viver junto. Isso é a nossa encruzilhada, cara. Pensa, né? A gente cruza tudo isso. Para além do inconsciente coletivo, a gente individua isso como nação. É um baita, é um baita desafio, né? Individuar essa encruzilhada.
e talvez pensar um pouco, eu acho que em como, né, o nosso mito de origem cristão, como é que ele chegou, né, até a gente, né? Primeiro porque, quer dizer, primeiro, segundo, enfim, sem só força de expressão. Mas como a partir do momento, né, em que se está, né, num paraíso, se tem uma relação de prazer, e um prazer espontâneo que talvez ceda, né, a uma necessidade, a uma demanda, então a gente cai, né, num castigo, onde nesse castigo, né, você coube ao homem trabalhar, né, e ele vai suar para trabalhar. Então, o trabalho enobrece o homem, né, mas a ideia de enobrecimento e a ideia de que o trabalho, né, ele, talvez usando aí, né, as palavras do Schopenhauer, ele seja, né, visto como mercadoria, porque quando a gente trabalha, mas o nosso trabalho, ele não é uma mercadoria, mas é uma maneira de se colocar no mundo, ela é uma forma de se relacionar, enfim, ela é trocentas outras coisas, né? Mesmo que resulte num retorno, né, que a gente tem aí essa moeda que vai nos possibilitando tá por aqui, mas então essa ideia, né, de sofrimento e essa ideia de dominação, né, de que o homem ele tem que dominar o mundo, né? Então ele tem que dominar os outros seres, né? Talvez seja acho que tem talvez uma necessidade de uma releitura pensando nessa pele, né, branca que precisa rever várias coisas, talvez essa também seja uma das coisas que a gente precisa fazer, talvez uma releitura, né? Ou fazer várias releituras e não uma, né? Acho que sair um pouco dessa ideia de né? Porque também é um lugar, né? Todas ou a maior parte das relações elas tendem a ser relações de dominação, né? Quer dizer, quando o Copenau vai falando aqui nesse capítulo, assim, o homem pega a retroescavadeira e coloca, e ele vai passando, ele vai derrubando as árvores, e aí ele deixa aquele terreno só em cascalho, né? Fica assim, puro sol. E vai, é árvore pequena, grande, toda árvore grande derruba um monte de árvore pequena que está nascendo, está crescendo, né? E simplesmente faz isso, ou toca fogo, enfim, e por aí vai. Então, a ideia de dominação, né, ela não tem limite. Ela não tem limite. Ele fala, mas eu não entendo isso, eu não consigo compreender por que que deixa esse lugar dessa maneira, se ninguém suporta nem andar ali, nem o próprio branco suporta andar ali, porque é um bruto só na cabeça, né? Então, talvez repensar aí a gente aproveitando, né, lembrando um pouco das comunidades, né, das relações, dos agrupamentos temporários, que o Ailton fala também, né, que Nego Bispo fala também, quer dizer, da gente ter relações, né, de não ter uma preocupação, né, vou colocar isso, em institucionalizar as coisas, né, e dar uma engessada para que as coisas não podem morrer, elas não podem se transformar, né? A gente vai carregando, vai deixando uma mala muito pesada, né? E aí é difícil, né? Se a gente não for tirando do guarda-roupa as peças que já não nos servem mais, porque já serviu num tempo e agora não serve mais, né? Então a gente vai ficando com um guarda-roupa imenso, né? Um monte de coisa entulhada e a gente não consegue nem curtir o que tem, né? E claro, para ter um monte de coisa entulhada, né, a gente tem que
suar muito, né? Tem que trabalhar e viver do suor do nosso corpo, né? E o nosso corpo acaba não tendo tempo para suar com coisas que fazem a alma, né? E aí eu falei demais, mas assim, só, né, trazendo uma outra fala do Edgar Morin, que eu gosto muito, ele, né, ele fala assim, olha, a vida é dividida em prosa e poesia. A prosa são todos os boletos que a gente tem pela frente, né, e que a gente não sossega. A gente, quando paga um boleto, já quer arrumar outro, né? Então, é um monte de não sei o quê, é muito boleto, né? Só que isso consome pra caramba. Agora, o que preenche é a poesia. O que dá sentido é a poesia. Tanto que na pandemia, né, a poesia fez muita falta, né? A gente via no início, né, da pandemia, fora do Brasil, as pessoas cantando, os vizinhos, né? Cada um numa varanda, que não sei o que lá, né? Porque era poesia, porque a prosa estava dentro de casa. O povo saía uma vez na semana para comprar comida. Mas tem uma outra coisa que alimenta, né? E que acho que por linguagens diferentes é exatamente isso, né? São relações onde as pessoas estão juntas porque é importante para elas estarem juntas naquele momento, naquele tempo, né? Mas elas não são superficiais por isso. Elas só não dominam. A gente não estabelece relações de dominação, né? E isso é liberdade, né? Pelo amor de Deus, alguém fala alguma coisa porque a gente precisa encerrar e eu falei demais. Me animei demais aqui. É aquela velha frase que onde entra o poder, sai o amor. Então, eu acho que é onde entra a dominação, você não cuida mais das coisas, você só quer dominar. E passa por cima de qualquer coisa, você não cuida mais. Porque quem cuida, cuida de um outro jeito, né? Não precisa poder, né? A materialização dessa fala, Neuza, é reunião de condomínio, né? Quem é que está interessado em cuidar, né? Coagula isso. Essa coisa que você, essa coisa que você estava falando, Beth, né? Do branco que vem para devastar. Quando você falou, veio a imagem, né? Assim, eles chegam em caravelas e eles acabam com as florestas deles para dominar o mundo. Que a Europa acabou, ela não existe mais, as florestas estão todas replantadas. E foi na época do mercantilismo, quando eles começaram a fazer todo o rolê de comércio e conquistar o mundo, que quem, eles faziam com as árvores deles um instrumento que eles iam destruir a floresta do outro, né? Chegaram aqui muito adoecidos. A nossa herança branca é muito adoecida. É mais do que de lá. Aqui o negócio chegou muito, muito severo. Haja Yanomami, haja autóctones, haja África para a gente conseguir limpar isso aí. E embora não seja tão simples assim, mas assim como, né, o Schopenhauer, ele fala, bom, e aí, o que que você vai fazer com o teu sonho? Né? Você vai ouvir, você vai fazer o que com o teu sonho, né? O que ele pergunta, o que cada um de nós vai fazer com o nosso sonho, né? E talvez seja um outro tipo de sonho, né? Essa branquitude. Bom, e aí, o que que eu vou fazer com essa herança, né? Que tá aí, que enfim, que eu também carrego, né? Mas eu posso me identificar com ela, eu posso responder alimentando essa herança, ou eu posso transformar, ou eu posso fazer qualquer outra coisa, né? Quer dizer, nós temos a escolha, nós temos escolha, né? E essa escolha, que é uma escolha, o que cuida, né? Que olha, que vai ratificar ou não esse passado, né?
que vai dizer o que, enfim, o que a gente tem hoje, e talvez o que a gente tem amanhã, né? Já que o futuro é ancestral, talvez seja isso, né? Talvez seja isso também. Então, ok, tá, é verdade, né? Atrás de mim eu tenho um monte de gente que fez esse monte de coisa. Mas e o que que eu vou fazer com isso, né? Mas atrás de você, que tem esse monte de gente que fez esse monte de coisa, ainda tem atrás dessa gente, gente que vivia na floresta, antes delas serem Ah, queimadas e antes delas terem virado caravelas, né? O boa, futuro é ancestral. muito bom. Gente, batemos aqui o nosso horário. Alguém quer falar alguma coisa, colocar alguma coisa? Se alguém quiser cantar também, oferecer um canto de encerramento para a gente é bem-vindo, né? Senão a gente vai se despedindo e, enfim, Posso cantar? Posso cantar a pode. música do Então Raul vamos combinar Seixas? assim, ó. Você, se alguém quiser falar alguma coisa, a gente espera, você canta, a gente se despede para ficar com o canto, para poder sair com ele, recebê-lo. E aí só vamos nos atentar, né? E quem está chegando hoje aqui no grupo, eu não sei se precisa só certificar que está no nosso grupo lá do WhatsApp. Se não tiver, lembra a gente de colocar, tá bom? Por favor. Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade.